Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente vai para a edição de número 8 do Blaugrana Responde. E se você não sabe como funciona, eu vou explicar bem rapidamente, embora os veteranos aqui no canal já estejam cansados de assistir vídeos do tipo. Lá no Instagram, e se você não é meu seguidor, é o mesmo nome aqui do canal, blaugrana.brasileiro. Lá no Instagram a gente posta nos stories uma caixinha e convida os seguidores a perguntar o tema que eles quiserem. Pode ser contratação, pode ser aspecto tático, pode ser aspecto físico. Às vezes pode até ser assunto que não esteja relacionado diretamente com o Barcelona, mas que se encaixe de alguma forma aqui nas nossas discussões. Já me perguntaram como eu comecei a torcer para o clube, já me perguntaram sobre a cidade. Pode perguntar à vontade. Eu não leio as perguntas de maneira antecipada, a gente pega elas e traz para cá para eu ler na hora no canal e a gente responde o máximo que a gente conseguir em 1 hora de duração. Então vamos logo para a nossa primeira pergunta aqui do Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro fala: ADM, o pessoal que me acompanha lá no Instagram desenvolveu o costume de me chamar de ADM, mas se você tem dúvida, o meu nome é Matheus Norman. Mas ele me chama aqui: ADM, como você consegue ser tão tranquilo? Às vezes tem um monte de notícia ruim e você tá de boa. E o caba vai endoidar? Não pode, né? A gente tem que ter ali um pouco de discernimento na hora de comunicar o que está acontecendo, para não misturar o sentimento com a notícia, não misturar a opinião com o fato, enfim. Mas existe sim esse fator. Eu sou naturalmente uma pessoa um pouco mais comedida no momento em que eu recebo uma notícia. Eu não tenho reações muito extremas aos acontecimentos, a não ser quando o Barcelona faz um gol no último lance, alguma coisa do tipo, a não ser quando é algo nessa direção. Eu sou bastante comedido nas minhas reações, tanto nas coisas que acontecem na vida, quanto as notícias sobre o clube, enfim. Mas, principalmente, o principal motivo de eu ver todo mundo desesperado e estar tranquilo quando sai uma notícia negativa não é tranquilidade, não é frieza. É que eu sou mais experiente, malicioso. No sentido de que o esperto, ele tá doido para encontrar um otário. E na era digital não precisa mais sair de casa. O otário e o esperto, eles se encontram no Instagram, no YouTube, nos posts de rede social, através das famosas fake news, as notícias caça-clique. Então eu vejo que a galera ainda acredita muito nas notícias exageradamente pessimistas sobre o Barcelona. Eu já tenho um pouco mais de tempo de acompanhar o clube, de entender como funcionam os mecanismos de monetização na internet. Eu sei um pouco melhor sobre como quem compartilha notícias falsas pode até ser ridicularizado, virar meme, a galera pode depois não levar a sério, enfim, tem os aspectos negativos, mas o cara já encheu o bolso com o engajamento que ele ganhou daquela notícia falsa. Então eu percebo que a galera ainda confia muito nas notícias que saem, porque é um jornal grande, porque é uma página com 1 milhão de seguidores, porque é um canal que tem muito engajamento, porque é um jornalista que trabalha numa grande emissora, e eu tô cagando e andando para tudo isso. Se eu sinto que a notícia não faz sentido, não importa qual seja a fonte, eu vou pesquisar a fundo até conseguir encontrar uma confirmação ou uma negação do que foi falado. E geralmente as notícias mais extremas são falsas. Então quando sai, porque o Barcelona pode ser excluído da Liga dos Campeões por conta do fair play financeiro, eu vou pesquisar. Será que cabe mesmo uma punição tão extrema ao que o Barcelona está sendo investigado, ao que está sendo julgado? E não cabe. Então eu fico tranquilo e eu já trago a notícia quando eu já tenho um pouco mais de profundidade de conhecimento. Por isso que eu pareço mais tranquilo. Mas não é que eu sou mais tranquilo, é porque eu sei que não é verdade. Se eu achasse que era verdade, eu tava no meio da galera desesperada arrancando os cabelos. Tudo bem? Então é mais ou menos isso. É mais malícia, experiência,
já trabalhei em indústrias diferentes, já trabalhei em educação, já trabalhei em consultoria financeira, no Brasil, na Espanha, e a gente acaba desenvolvendo mecanismos de identificar o esperto que tá doido para encontrar o otário. Porque a gente não pode ser o otário, né? E eu, pessoalmente, fui criado para não tentar ser o esperto, mas eu tenho que identificar para não cair no papo dele. Daí eu parecer ser mais tranquilo, mas o dia que tiver uma notícia catastrófica que seja verdadeira, repito, tô no meio da galera arrancando os cabelos. Beleza? Próxima pergunta é do Charles Alves. O que você acha do Barcelona pegar o Walker por empréstimo do City? Eu acho que seria um movimento muito equivocado, porque empréstimo você pode não estar pagando um valor para a contratação do jogador, mas você vai ter que pagar o salário do cara, ou pelo menos uma parcela grande dele. E ficou muito claro ao longo dessa temporada, e na anterior isso já era perceptível, que o Walker, ele não é mais um jogador de primeira prateleira, mas ele ainda recebe salário de jogador de primeira prateleira. E no fundo, quando a gente fala de fair play financeiro, porque o problema do Barça não é falta de dinheiro. Dinheiro o Barça tem. Um dia desse a Nike deu 150 milhões na mão do Barcelona, né? Então tem dinheiro pra caramba em caixa pra gastar. O problema do Barça é fair play financeiro. É que existem regras que não permitem que o Barcelona gaste o dinheiro que ele tem, né? Existem clubes que têm fair play financeiro, mas não tem assim tanto dinheiro. Existem clubes que têm muito dinheiro e não tem fair play financeiro. Tem clube que tem os dois. O Barcelona é um clube que tem dificuldades para se enquadrar no fair play financeiro, mas no quesito dinheiro, o Barcelona tem bastante. Até porque há muito tempo não pode gastar com liberdade o dinheiro que arrecada, né? Então, no quesito fair play financeiro, que é com o que o Barcelona tem dificuldade, quando você compra o jogador, o valor de compra ele fica diluído entre todos os anos de contrato. Para quem não sabe como funciona, vou dar aqui uma rápida pincelada, e a gente vai fazer um vídeo que eu já prometi anteriormente, focando nisso, para você parar de cair em notícia falsa e saber quando o jogador cabe ou não no fair play financeiro. Acaba de passar uma moto aqui. Uma pincelada rápida antes da gente fazer esse vídeo mais completo. No fair play financeiro, você pega o valor de compra do jogador, divide pelos anos de contrato que ele assinou, soma o resultado dessa conta com o salário e ali você vai ter o peso dele no fair play financeiro. Então um exemplo para ficar fácil de entender, só números redondos, para ninguém ter que forçar muito a cabeça na hora de fazer a conta. Contrato um jogador por 50 milhões, assino com ele por 5 anos e pago a ele um salário de 10 milhões. Quanto de impacto no fair play financeiro esse jogador tem? Vamos fazer a conta. 50 é o valor de compra, dividido pelos anos de contrato, dividido por 5. 50 por 5, 10. Mais o salário dele era 10 milhões, a gente falou no exemplo, o impacto dele no fair play financeiro é 20. 50 dividido por 5, 10, mais 10, 20. Então um jogador que custa 50 milhões e tem um salário de 10 milhões, o impacto dele no fair play financeiro é 20. Deu para entender? Se eu pegar esse jogador emprestado, eu não gastei nada, mas o salário dele é 20 milhões. Mesmo eu não tendo comprado o jogador, eu não gastei nenhum centavo para comprar, eu só vou pagar o salário. O impacto dele no meu fair play financeiro é o mesmo, certo? Então você vai ter muitos casos de jogadores que são comprados por valores altos, mas que assinam contratos longos e aceitam ter salários baixos, que vão acabar sendo menos impactantes no fair play financeiro do que um jogador com um preço de compra mais comedido, no entanto, que exija um salário muito alto. O exemplo da moda é Nico Williams e Luiz Dias. Quem sairia mais barato? Ah, mas o Luiz Dias, o Barcelona, algumas pessoas cogitam, vai ter que pagar 70 milhões. Não é o caso, mas para o bem do exemplo, vamos assumir que fosse. O Barcelona vai ter que pagar 70 milhões, pô. Mas o salário dele no Liverpool é 3,5 milhões.
E o Nico Williams? O Nico Williams seria 60 milhões. Mas o salário dele no Bilbao é 12. Se eles assinarem o mesmo tempo de contrato e se eles estabelecerem os mesmos salários no Barça que eles recebem nos seus atuais clubes, o Luiz Dias vai ser menos impactante no fair play financeiro, mesmo ele sendo um jogador com um preço de compra mais alto do que o Nico Williams. Percebe? Então, trazer o Walker, mas é por empréstimo, não ajudaria, não diminuiria muito, porque o valor de mercado dele já é minúsculo. Então, eu compro o Walker por 5 milhões. Vai fazer a menor diferença. Vou assinar com ele um contrato de 4 anos, dá pouco mais de 1 milhão ali, 1.250.000 de impacto no fair play financeiro, o valor de compra. O problema é o salário. O Walker é um dos maiores salários do Manchester City, que não é um time que costuma pagar barato. Então, ele ia ter um impacto brutal no fair play financeiro, mesmo chegando por empréstimo. E convenhamos, já tem um tempo, ele não é capaz de ajudar as equipes que ele joga. Mas desandou a passamoto aí, hein? Deus abençoe. Vamos lá, próxima pergunta do Mateus 31. Por que o Barcelona é tão paciente com o Araújo? Eu não acredito que seja paciência. Eu acho que o que parece paciência com o jogador, na verdade, é tentar fazer o melhor negócio possível com ele, certo? A torcida, ela é muito emocional, ela é muito emotiva, ela tem reações, principalmente o torcedor brasileiro, argentino, espanhol, nós que somos latinos, né? Talvez, talvez não, com certeza absoluta, um alemão, mesmo torcedor, mesmo não sendo dirigente, mesmo sendo uma pessoa comum, culturalmente ele é um pouco mais frio na hora de manifestar suas opiniões, na hora de exigir reações. O italiano, o espanhol, o brasileiro, o argentino é uma outra parada, é uma outra cultura. Então a gente muitas vezes pede que sejam tomadas decisões por parte dos diretores dos clubes que nós torcemos, que são decisões tenebrosas, mas que naquele momento, no calor da emoção, faz todo sentido que a gente exija. Porque o que a gente está pensando é no jogo que acabou de terminar, ou no final de semana que vem a partida que vai ser jogada, enfim. Mas um gestor não pode ter esse pensamento de tão curto prazo. Um gestor ele tem que pensar no longo prazo. O que eu estou querendo dizer? O torcedor vê o gol que o Barcelona toma nos acréscimos do segundo tempo e enxerga ali uma falha do Araújo, e teve mesmo, ele vai dizer, manda esse cara embora. Só que o Barcelona não é uma sorveteria, não é um supermercado. O Barcelona não é uma borracharia. Ele não pode simplesmente mandar o cara embora e pagar 40% do FGTS. Não é assim que funciona. Tu manda o Araújo embora, tu tem que pagar uma multa rescisória brutal. Tu tem que pagar tudo que ele tinha para receber de salário até o fim do contrato. Tem que fazer um acordo com a gente. É uma confusão. Você vai pagar o preço de um atleta de elite para se desfazer de um jogador, não é para contratar. Então não é assim que funciona. Tu não pode, jogou mal, manda embora, manda embora. O torcedor pode pedir, isso faz parte. Mas a diretoria não pode agir dessa maneira. Não existe o diretor tomar uma decisão dessa. Dispensar um jogador, quando a gente fala de qualquer clube, é financeiramente danoso, mas quando a gente fala dos maiores clubes do mundo, é tenebroso, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o Araújo tem mercado. Mas a torcida do Barcelona, esse desgraçado tem que ir embora, tudo bem, mas os outros torcedores, da mesma forma que o torcedor do Barcelona é muito mais crítico com o jogador do Barcelona com o que dos outros times, porque vê aqueles jogadores toda a semana, todo o jogo, e o das outras equipes assiste uma vez ou outra, sem muita carga emocional, em alguns casos nem isso, assistir só os melhores momentos, vai ver só o que aqueles jogadores fazem de bom, ou quando ele errar, você vai colocar na conta de que o futebol tem dessas e não vai ele não vai se tornar uma persona não grata para o torcedor do Barcelona. Ele errou com a camisa da Inter de Milão, errou com a camisa do Atlético de Madrid, do Bayern de Munique, dane-se. Eu vou olhar para o jogador como um todo e não para aquele erro que ele cometeu. Quando o erro é cometido com a camisa do teu time, é o contrário. Então o Araújo erra, e errou mesmo, não estou passando pano para ele,
e o torcedor já não consegue mais enxergar nada que não seja aquele erro. Mas a Inter de Milão, o Bayern de Munique, a Juventus, o Liverpool, o Arsenal, eles não vão olhar só pro erro, eles vão olhar pro jogador como um todo. Então o Araújo tem mercado. Se eu sair gritando pela rua que eu quero vender o Araújo, uma venda que poderia acontecer na casa dos 70 milhões, eu vou ter que me contentar em receber 30. Porque sou eu que estou desesperado para vender, então eu estou dando todas as cartas da negociação para quem está interessado em comprar. E ele pode até fingir que nem interessado tá. Não quero esse jogador não, a torcida não gosta, puxaram o hashtag pra ele ir embora, você tá desesperado querendo vender, eu não quero esse jogador aqui não. Mas, se você fizer um preço baixo, e aí, irmão? Tu vai receber metade do que tu poderia numa negociação mais comedida, uma negociação mais inteligente. Percebe? Por isso, eu acredito que o Barcelona não vai sair desesperado querendo vender o Araújo. Se a Juventus, que já procurou ele em janeiro, procurar de novo, as portas não estão fechadas para o Araújo ser vendido. O Bayern de Munique, que já procurou ele no passado, procurar mais uma vez, as portas não estarão fechadas para o Araújo ser vendido. Eu tenho absoluta convicção disso. O que não pode é o Deco ir numa entrevista, perguntarem para ele sobre Araújo e ele falar: esse maluco é ruim, hein? Ruim, desgraçado, ruim. Custou uma Champions pra gente. Esse vagabundo tem que tomar uma surra de cipó de goiabeira. Nós vamos vender ele pelo preço que... Ele não pode fazer isso. Não tem como. O torcedor pode. Não é recomendável, mas tudo bem, faz parte. O diretor não. Certo? Então, por enquanto não tem oferta. Não tem como discutir. Se não tem oferta, não dá pra criticar que não vendeu. Ninguém se ofereceu pra comprar. Se tiver oferta, tenho convicção que o Barcelona vai analisar e, se for financeiramente interessante, se com o dinheiro da venda do Araújo eu puder trazer um outro jogador, um jogador de alto nível para a composição de elenco, ou quem sabe até para ser titular, o Barcelona vai fazer isso. Agora, se os caras chegarem oferecendo 2 coxinhas de frango, sem catupiry ainda, aí não tem como. Porque você vai vender o jogador e você não vai ter a condição financeira de trazer outro para substituí-lo. Se é para trazer um jogador pior que o Araújo, deixa ele lá. Agora a pergunta do Juan Galdino. Qual a sua opinião sobre o trabalho do Deco para a próxima temporada? Né? Ele faz até ele coloca aqui um parêntese. Contratações. Então ele quer saber o que eu acho das contratações do Deco para a próxima temporada. E galera, mais uma vez, eu entendo completamente o humor do torcedor. Mas a realidade é que a janela de transferências ainda nem abriu. A janela de transferências abre em julho. Qualquer contato que o Deco faça agora é um contato inicial para entender a situação dos jogadores. Se o jogador tiver uma multa rescisória, como é o caso do Joan Garcia, ali você vai e compra, você deposita a multa e assina com o jogador. Mas se tiver que negociar com os clubes, a janela ainda nem abriu. É muito difícil a gente julgar um trabalho que ainda mal começou, né? Eu posso dizer se foi bom ou se foi ruim final de agosto, ou pelo menos ali final de julho. Porque no final de julho ainda tem o mês de agosto para fazer contratações, mas boa parte do que poderia ser feito já foi. De vendas e de compras. E no final de julho, no mínimo. Agora, nós estamos no começo de junho. Ah, mas o Real Madrid contratou, o Bayern de Munique contratou, e aí a gente tem que lembrar que para os clubes que vão jogar o Mundial, existe uma janela de transferências entre o dia 1º e o dia 10 de junho. Então os times que vão jogar o Mundial, eles podem fazer contratações nesse período, e devem, porque tem que se reforçar para jogar o Mundial. Não é o caso do Barcelona. O próximo jogo do Barcelona é no meio de agosto. Então nós estamos a 2 meses e meio do próximo jogo. O Barcelona pode ter muito mais calma e cautela do que essas outras equipes. Não tem um Mundial para disputar. O lado positivo é que entra na temporada muito mais inteiro para jogar títulos que são mais memoráveis, Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, enfim. E o lado negativo é que não vai poder receber a premiação de uma competição que está pagando muito bem, como é esse Mundial. Agora não adianta chorar, né? Classificar para esse Mundial tinha que ter sido feito
em temporadas anteriores. A própria temporada atual não influencia nada. Esse Mundial agora de 2025 influencia só o de 2029. Então não adianta chorar. Esse trem já passou, esse trem já saiu da estação. Agora é se preparar para tentar jogar o próximo para ganhar essa grana, que é uma grana boa, certo? Então eu não vou fazer uma análise do Deco, mas o que eu posso dizer é as direções que eu vejo que estão sendo tomadas me agradam. Procurar jogadores que não sejam veteranos e nem muito jovens, jogador de 19, 20 anos. Nós já temos, para todas as posições, o Barcelona tem um jogador sub-21, todas. Tem lateral, tem zagueiro, tem meio campo, tem atacante. Barcelona não precisa de jovens para serem lapidados, nós já temos. E não estamos procurando jogadores que vão vir para jogar 1 ano, 2 e depois já vão ter que sair, já vão ter que aposentar. Veteranos de 34, 35 anos. Estamos procurando jogadores numa faixa boa, entre 24 e 28 anos. São todos que apareceram na lista, estão nessa faixa. Jogadores que o Barcelona pretende negociar por um preço acessível, caso contrário não vai até o final da negociação. Isso já ficou claro. E jogadores de posições que são necessárias. A ponta, no caso do Luiz Dias, prioridade máxima. O caso do Joan Garcia não é uma necessidade da posição, mas é um planejamento para o futuro. Com as lesões que teve recentemente e com a idade que tem, não se sabe se o ter Stegen vai poder continuar jogando em alto nível por muito tempo. A gente pode... Não, eu acho que vai, eu acho que não vai, mas ninguém sabe. Esquece. Você não tem como saber. E o Barcelona está se preparando para, ao invés de ter que lidar com essa incógnita, ter um goleiro de alto nível mais jovem, que vai ser goleiro pelos próximos 10, 15 anos. E ainda tem um detalhe, que ainda não está muito avançado, mas que está começando a ser discutido. A sensação que o Barça tem é que o fair play financeiro vai acabar dando até para buscar um lateral esquerdo. Era tudo que todo mundo queria, né? O torcedor mais exigente vai querer tudo isso, mais um zagueiro, mais um atacante, mais... E aí também, pelo amor de Deus, ninguém faz 6 contratações numa janela, só City e PSG, e são clubes que o fair play financeiro nunca existe. Né? São times que as regras de fair play financeiro para eles são inexistentes. Barcelona não pode fazer isso, o Liverpool não pode fazer isso, Real Madrid não faz 6 contratações numa janela. A gente precisa de um pouco mais de realismo na hora de exigir. Uma exigência realista, eu acho que o Barcelona está, pelo menos no planejamento, na direção correta. Vamos ver se essas contratações vão ser fechadas e se vão ser os nomes que estão falando, né? Para trazer um moleque que nunca disputou uma grande liga europeia, como infelizmente foi o caso do Vitor Roque, e apresentá-lo como solução imediata, é melhor não trazer ninguém. É melhor não trazer ninguém. Se não der para trazer um jogador que venha para render imediatamente, trabalhe os jovens que nós já temos em La Masia, que eles são excepcionais. Beleza? Então, o que o Deco fez na atual janela, eu só posso responder coisas na janela acabar. Mas os caminhos que parecem ter sido estabelecidos no planejamento são caminhos que eu concordo, que eu acho corretos. Genivaldo FCB. Você não acha o Rashford preguiçoso demais no jogo sem bola pro estilo do Barça do Flick? Cara, é a memória que nós temos dele, não é uma avaliação equivocada. Ele de fato é um jogador que tem menos compromisso tático do que ele deveria ter, até por isso ele foi perdendo espaço no Manchester United. O jogo dele com bola é inegável, ele recebe a bola, parte para cima dos adversários, ele chuta bem, ele se conecta bem com quem está próximo dele do ataque, ele tem velocidade, ele não é um exímio driblador, mas ele consegue passar pelos adversários. Então com a bola no pé ele é excepcional. Sem a bola ele deixa a desejar. Agora, se ele fosse bom em tudo isso, ele era titular de uma equipe brigando por títulos. Ele não aceitaria vir ser reserva do Barcelona. Galera, para contratar um reserva tem que baixar um pouco as expectativas. Você não vai conseguir contratar o Rafael Leão para ser o reserva do Rafinha. Você vai ter que contratar Luiz Dias, Rashford, Lookman. Você vai ter que contratar alguém que não está na primeira prateleira.
Então, se o cara dribla, chuta, dá assistência, marca, tem intensidade, não lesiona, se ele é o pacote completo, ele não vai vir para ser reserva, ele vai ser titular em algum lugar. Percebe? Que é a grande dificuldade de fechar um elenco, contratar os reservas. Contratar titular é muito fácil. Contratar o titular, você conversa com o cara, ei, quer jogar no Barcelona? E aí 1% dos jogadores vão dizer que não, 99% dos jogadores vão dizer que querem. Quer jogar no Barcelona? Quero. Então vem que você vai ser o meu camisa 10, o meu camisa 7, o meu camisa 9, o meu camisa 1, enfim. Você vai vir para ser o meu titular. O cara assina o contrato e vem, paga o que tem que pagar, acabou. Aí vira uma discussão meramente financeira. Tem dinheiro, não tem dinheiro, quanto é o salário, quanto é o preço de compra. Mas quando você vai contratar alguém para ser o seu reserva, velho, a tua rede que você pode jogar no mapa pescar, ela fica muito mais reduzida. Para ser titular, basta o cara ser bom. Para ser um reserva de alto nível, ele tem que ser bom e tem que não ser bom o suficiente para ser titular numa grande equipe. Tu não vai conseguir contratar um jogador de primeira prateleira. Tu vai ter que te contentar com jogadores que podem oferecer certos elementos e que vão deixar a desejar em outros. Eu prefiro o Luís Dias, pela capacidade de sacrifício tático. Entre ele e o Rashford, que são os dois nomes que estão sendo mais falados, eu concordo com essa análise. O Rashford, ele deixa a desejar no trabalho sem bola. Eu preferiria o Luís Dias. Não à toa ele é a preferência da diretoria e da comissão técnica do Barcelona. Mas o Liverpool não arreda o pé, que é 80 milhões, eu não vou pagar 80 milhões no reserva. Até num titular 80 milhões, tu já tem que analisar bem o que tu tá fazendo. Eu não ficaria triste e não acharia absurdo se fosse o Rashford a opção da diretoria do Barcelona. Por um preço justo, por um salário que ele aceite reduzir, traz. Ah, mas no trabalho sem bola ele não vai ajudar muito. Mas e aí? Traz o Gabriel Jesus, então? Trabalho sem bola do Gabriel Jesus é excepcional. Com a bola no pé que ele deixa a desejar. Qual dos dois você prefere? Basicamente é isso. Um jogador que te entrega tudo, em alto nível, não vem para ser não vem aceitando ser reserva. Eu não acharia absurdo se a opção do Luís Dias não fosse concretizada, que o Rashford fosse contratado. Gabriel Miranda 19. O que vai ter no canal nesse tempo sem o Barcelona? Cara, vai ter vídeo de perguntas e respostas. Vão ter vídeos analisando contratações que foram feitas ou que podem ser feitas. Vendas que foram feitas ou que podem ser feitas. E a gente vai tentar falar um pouco sobre a história do clube. A gente vai tentar falar um pouco sobre a história do clube também, porque eu acho que tem muita gente que começou a torcer pro Barcelona há pouco tempo, talvez não conheça alguns ídolos do passado, inclusive brasileiros. Percebe? E algumas coisinhas aí que eu pretendo revelar quando a gente bater 10 mil inscritos. Estamos ali na casa, não sei se 7 mil ou 8 mil, mas é por aí, né? Estamos chegando perto desses números. Mas quando a gente chegar em 10 mil, eu vou lançar uma parada bacana aí, que eu acho que vai ser bastante entretenedor e que vai ser um passo de expansão no conteúdo que a gente, no conteúdo que a gente produz, né? No conteúdo que a gente produz, vai ser um passo de expansão no conteúdo que a gente produz, trazendo pessoas para fazer parceria, enfim. Tô com umas ideias legais, mas enquanto a gente não bater 10 mil, não tem como lançar, porque senão o custo-benefício não vai estar favorável, né? Então, chame os amigos, chama a galera para se inscrever, pra gente bater logo esses 10 mil e poder dar esse passo adiante. Agora a pergunta do Kaique LCS. A DM acha que com esse mesmo elenco, o Flick vai ter um desempenho melhor do que na primeira temporada? E é complicado da gente colocar essa teoria à prova, porque o Flick não vai ter o mesmo elenco na segunda temporada que ele teve na primeira. Isso não vai acontecer. Qualquer coisa que eu te responder aqui vai ser uma mera teoria. A gente vai estar analisando uma hipótese. O Barcelona já está encaminhando algumas contratações e mesmo que não feche os nomes que nós já falamos, vai fechar alguém para a posição. O Barcelona na segunda temporada vai dar ao Hansi Flick um elenco melhor do que deu na primeira. Mas vamos lá, vamos trabalhar com a hipótese de que fosse o mesmo time. O normal, até para um técnico que não é grande coisa, e no caso de um técnico de alto nível como é o Hansi Flick,
essa chance aumenta, é que a segunda temporada seja melhor que a primeira. Porque você vai começar a ter a oportunidade de consertar problemas que você percebeu na temporada anterior. Hansi Flick não teve oportunidade de resolver nenhum problema, ele tinha que consertar o caminhão no meio da estrada. O carro em movimento e ele trocando pneu. Por quê? Houve variações, a gente sabe disso, de momentos em que o Barcelona defendeu muito mal e momentos que o Barcelona defendeu muito bem. O Barcelona chegou a ter sequência de jogos sem sofrer gols. Mas no momento crucial, final de abril e o mês de maio, desandou tudo de vez. Então ele achou que ele tinha encontrado a solução. Desde a partida do 4-4 contra o Atlético de Madrid na semifinal, até a reta final ali, o jogo do Dortmund eu não considero, porque a volta contra o Dortmund mete 4-0 na ida, tu entra desligado na volta. Quem achar que é possível entrar com o mesmo nível de atenção tá se iludindo. Você entra um pouco mais relaxado, não tem jeito, e o Barcelona pagou o preço por isso. Mas os jogos posteriores em que o time sofreu 3 gols pro Celta de Vigo, tomou 2 gols do Real Madrid na final da Copa do Rei, tomou 3 gols do Real Madrid no Campeonato Espanhol, tomou 7 gols da Inter de Milão e de volta. Naquele contexto ali, o Barcelona ele passou a viver o seu pior momento defensivo na temporada inteira. E é óbvio que o Hansi Flick percebeu, cara, tem alguma coisa errada, eu tenho que mexer, eu tenho que mudar. No entanto, quarta-feira eu vou jogar um jogo que vale a liderança do Campeonato Espanhol. Aí no domingo é a final da Copa do Rei. Aí no meio da semana, a ida das semifinais da Champions. Aí no fim de semana, outro jogo que vale a liderança. Aí no meio da semana, a volta da semifinal. E aí no fim de semana seguinte, o clássico que definiu o Campeonato Espanhol. Poderia aí definir o Campeonato Espanhol, o Barcelona foi campeão ali naquela vitória por 4-3. E o cara não tem oportunidade de testar. Vou testar? Não. Eu sei que do jeito que tá, não tá como eu quero, mas eu tô ganhando. Eu não vou arriscar nesse momento crucial mudar a estrutura da equipe e o que tá funcionando parar de funcionar e o que tá dando errado continuar dando errado. Porque quando você testa, o teste nem sempre vai melhorar. Às vezes você faz um teste, ele piora o time. De uma temporada para outra, o contexto é diferente. Ele tem a pré-temporada, ele tem jogos de menos pressão ali no início do Campeonato Espanhol. Ele tem uma margem de erro, não muito grande, mas que existe. Depois que a competição começa ali nas primeiras 5, 6 rodadas, todo mundo quer ganhar 6 jogos consecutivos. Mas se há um momento para testar numa partida competitiva, é no início do campeonato de pontos corridos, e ele vai tentar soluções que talvez ele já tenha na cabeça há muito tempo, mas ele não teve a oportunidade ainda de fazer o teste para ver se funciona. Então, mesmo que seja o mesmo elenco, normalmente a segunda temporada de um técnico é melhor que a primeira. No caso do Hansi Flick, eu tenho absoluta certeza que vai ser bem melhor. Primeiro porque não vai ser o mesmo elenco, embora tenha sido essa a hipótese levantada na pergunta, e ao mesmo tempo porque ele é um técnico muito inteligente, muito competente e muito humilde. No sentido de que, se ele percebe que está dando errado, ele não morre abraçado com as ideias, ele faz modificações, só que ele também não vai fazer a modificação na semifinal da Champions. Ele tem que fazer na segunda rodada de La Liga. É assim que funciona. Joelson Feitosa oficial. Por que o Barcelona está à procura de outro goleiro, sendo que tem bons goleiros no time? E aqui é uma questão de pensamento no futuro, não é uma questão de pensamento no presente. Ninguém na diretoria e na comissão técnica do Barcelona chegou à conclusão que o Ter Stegen não tem mais condições de render. Mas eles estão olhando para um histórico recente de lesões que se acumulam, 2 temporadas consecutivas em que o Ter Stegen perde muitos jogos por conta de lesão, no momento em que ele chega na reta final da sua carreira, sendo que ele já sofreu lesões graves, uma muito grave 4 anos atrás, e que sofreu uma muito grave no joelho de novo na atual temporada. Então, já é um veterano com histórico de lesões, e não só lesões que ficaram para trás, que ficaram no passado, mas lesões que aconteceram há pouco tempo. Isso gera um temor, e você pode concordar ou não com a decisão, mas você não pode considerar que é absurdo ter esse temor de que ele pode se lesionar de novo, de que ele pode não recuperar o seu melhor nível, de que ele pode estar muito mais perto do fim da sua carreira do que do seu auge. E aí, meu amigo, ao mesmo tempo em que existe essa preocupação,
surge do outro lado da cidade, do outro lado da Avenida Diagonal, um goleiro de 24 anos, que é o principal destaque da posição na temporada, numa temporada em que o Courtois foi irregular e sofreu com lesões, numa temporada em que o Ter Stegen passou a temporada inteira lesionado, numa temporada em que o Oblak até termina a temporada como o goleiro com a menor média de gols sofridos, mas nos momentos cruciais deixou a desejar, e a própria torcida do Atlético de Madrid falou disso. Aparece um moleque muito mais novo que todos esses e que chama toda a atenção para si. O João Garcia com 24 anos de idade. Uma multa rescisória acessível, 25 milhões. Interesse em jogar no Barcelona. Com a característica de velocidade para sair da área e cortar lançamentos longos. Com uma boa qualidade no passe. Com tudo que o Hansi Flick sonha. Ao mesmo tempo que eu tenho dúvida sobre o futuro do Ter Stegen, aparece um moleque que tem potencial, que permite ter certeza. Eu tenho dúvida com o Ter Stegen e eu tenho certeza que o João Garcia vai ser um grande goleiro. Quando eu falo eu tô falando assim, a hipótese, né, a análise, a comissão técnica olhando, enfim. Aí o que acontece? Eu tenho uma decisão a tomar, a encruzilhada. E aí, repito, pode concordar ou discordar, mas não tem como achar absurda nenhuma decisão. Ou eu aposto no Ter Stegen, que é mais experiente, é capitão do time, tem uma história dentro do clube, mas que pode se lesionar. Ou eu aposto no João Garcia, que não tem histórico de lesão, que é muito mais jovem, que não vai ser meu goleiro por 2 anos, vai ser meu goleiro por 12 anos, como já foi o Ter Stegen no passado, quando o trouxeram para, a princípio, alternar com o Bravo, e depois dispensaram o Bravo, facilitaram a saída do Bravo para jogar no Manchester City, que era pro Ter Stegen ter protagonismo sozinho. E, cara, o tempo passa e você que já ocupou o lugar de alguém, terá o seu lugar ocupado por alguém que nasceu 15 anos depois de você. Não tem jeito. 10 anos depois, enfim. Tem jeito. A decisão que o Barcelona tomou foi de que uma oportunidade como essa do João Garcia vai demorar para aparecer. Goleiro e centroavante são duas posições que, se tu deixar para a próxima janela, tu pode não ter mais ninguém que vale a pena ser contratado. São duas posições em que o cara tem que ser muito bom, ao mesmo tempo em que ele tem que ser muito frio. Essa é uma combinação que ela não acontece constantemente. Às vezes o cara é muito bom, mas ainda não é muito frio. Só vai ser daqui a 5 temporadas. Não dá para trazer ele agora, tem que esperar. Centroavante, goleiro, zagueiro também, mas principalmente centroavante e goleiro, são posições em que, quando a oportunidade aparece, você tem que ir atrás. Assim pensa a diretoria do Barça. Então, ninguém acha que o Ter Stegen está acabado. Mas, pelo histórico de lesões e pela idade, ele não tem mais muito tempo de alto nível. O João Garcia tem a vida inteira, a carreira inteira pela frente. Daí a decisão ter sido tomada de que se pagará a multa do jogador catalão e não se expulsará o goleiro alemão, mas se deixará as portas abertas numa conversa muito sincera de que o titular não vai ser ele. Ele pode ficar no clube e trabalhar para receber uma oportunidade, se aparecer, mas que, a princípio, ele vai ter que dar uma segurada no banco de reservas. É muito difícil imaginar que um goleiro que quer ser o titular da Alemanha na Copa vai aceitar passar a temporada que leva até a Copa no banco de reservas. A tendência é a saída do Ter Stegen. Mas não é uma decisão fácil. Eu concordo com ela, mas se você falar, eu prefiro apostar no que já tá mais experiente, enfim, eu não vou achar absurdo, mas eu concordo com o temor das lesões recentes e da idade, e da dificuldade que seria arrumar um outro jogador desse nível, caso o Barcelona o procurasse em um outro momento no futuro, para que a decisão tomada seja a que foi. Traz o João Garcia e não escorraça, não desrespeita, mas seja sincero com o Ter Stegen, ele merece isso, de que a ideia no momento não é que ele seja o titular. Então não é uma questão de achar que não tá bom, é de pensar no futuro, e o futuro não é o Ter Stegen, o futuro é o João Garcia.
E o presente também, né? Porque ele tá agarrando pra caramba. É o moleque que tá se destacando muito. Próxima pergunta, Mr. Beats Rodrigues. Você acha que tá bem coberta a posição de volante com Bernal e Cazador? Eu não tenho a menor dúvida que o Barcelona é o time que tem mais opções para o meio de campo, inclusive para a volância, entre todos os principais clubes do planeta. Não tenho a menor dúvida disso. Isso daqui é incontestável. Se você analisar as opções de meio campo de todos os clubes, tem a galera que força a barra. Porque, já, assim, o cara emite uma opinião, aí depois tu prova que ele tá errado, ele vai lá e ele força uma barra para tentar se convencer que ele não errou. Ah, o City. Mas como assim o City? Ah, porque tem o Kovacic. Tá que pariu. Não dá. Não tem como. O cara tá forçando a barra. Ah, mas o Real Madrid. Por quê? Não, porque o Arda Güler, o Ceballos. Pô, tá que pariu. Esquece. Se você não forçar a barra, é muito evidente que o Barcelona é o time que mais tem opções de alto nível pro meio campo. Isso é claro, isso é fato. Pra camisa 10, Dani Olmo e Fermin. E para jogar na base do meio-campo, você tem 5 jogadores, dos quais 4 a gente ainda não viu a sua melhor versão e todos responderam em alto nível quando foram convocados a vestir a camisa do Barça. Dos 5 tem o De Jong, já está no auge, a gente não vai ver o De Jong melhor, ele vai manter esse nível durante os próximos anos, até 32, 33 anos de idade começar a cair. E a gente tem Pedri, Cazador, Bernal e Gavi. 4 jogadores, todos ainda muito jovens, numa curva, numa linha de evolução muito aguda, e que a gente imagina que a cada 3 meses a gente vai olhar para trás e vai pensar, caramba, já melhorou bastante. Pela idade, pelo talento, pelo comprometimento. Então, não é só que tá bom Bernal e Cazador, tá excelente Bernal, Cazador, Gavi, Pedro e De Jong. Não tem o que se discutir. O Barcelona está muito bem servido de meio-campistas e meio-campistas que vão jogar por muito tempo ainda, né? O De Jong, pelo fato do contrato estar entrando no último ano, talvez a gente não veja com a camisa do Barcelona por 5 anos. Eu acredito que ele vai renovar, mas a gente nunca pode dar certeza enquanto a tinta não está no papel. Os outros 4, o Pedri, beleza, não é cria de La Masia, mas ele é blaugrana desde criança. O avô do Pedri foi o fundador da torcida organizada do Barça nas Ilhas Canárias. Para quem não sabia disso, tá aí a curiosidade. Então ele cresceu sendo blaugrana e ele vem pro Barcelona muito jovem, né? Não é que o Pedri chegou com 22, o Pedri chegou um adolescente. Só que ele já era tão talentoso que ele já veio pro time principal. Os outros são de La Masia. Então, por identificação, por idade, por talento, a gente vai ter essa galera jogando no Barça em altíssimo nível por uma década. Tá bom pra hoje, vai só melhorar e daqui a 10 anos vai continuar estando bom. Beleza? Agora a pergunta do Matondo Samuel. Qual foi o teu momento favorito da temporada? É uma pergunta complicada, porque teve vários momentos. O primeiro grande momento da temporada para mim foi a vitória contra o Bayern de Munique. O Barcelona já tinha jogado muito bem, vencido jogos muito difíceis, mostrado que era um time bem superior da temporada anterior. Mas quando joga contra o Bayern de Munique, mete aquele 4-1, a gente se vinga. Não tem jeito. Ah, não, mas não é a mesma coisa, porque o Bayern eliminou a gente no mata-mata, a gente ganhou a primeira fase. Eu sei que não é a mesma coisa, mas a gente se sente vingado. O quarto gol, o gol do Rafinha, que ele vai comemorar com a torcida, e os jogadores do Bayern de Munique se olham como quem diz, realmente hoje não é o nosso dia, e os jogadores vão todos com o Rafinha. Aquilo ali, cara, aquilo ali é sensacional. É o primeiro grande momento. E depois tiveram outros. 4-0 no Real Madrid, 5-2 no Real Madrid. O título espanhol, que a gente não conquista matematicamente, mas conquista moralmente, em cima do Real Madrid no 4-3. Aquela vitória contra o Benfica por 1-0, jogando com 1 a menos desde o começo da primeira etapa, aquilo ali pra mim foi
sensacional, por conta do desafio que a gente enfrentou de jogar com a menos tanto tempo, enfim. 4-0 contra o Borussia Dortmund foi um grande momento, teve muitos grandes momentos. A vitória por 1-0 contra o Atlético de Madrid no Vicente Calderón não, né, que já mudou de nome 20 vezes de lá pra cá. Se eu não me engano agora o Riad Metropolitano, né? Se não for também tanto faz, eu conheci como Vicente Calderón. É o estádio do Atlético. Ganhamos lá na Copa do Rei, ganhamos no Campeonato Espanhol. Cara, o Barcelona fez tudo que uma grande equipe precisa fazer. Faltou a cereja no bolo, que foi segurar aqueles últimos minutos, aqueles acréscimos contra a Inter de Milão, mas todo o resto nós fizemos. Eu tenho convicção que na próxima temporada o Barça entra muito forte para ganhar a Liga dos Campeões. Enquanto passa uma moto aqui. No entanto, o meu momento preferido eu ainda não falei. E você já deve estar imaginando qual é. Todo mundo pensou nisso. O gol do Koundé. Nos últimos minutos da prorrogação, não era acréscimo, mas eram os últimos minutos da prorrogação, no segundo tempo contra o Real Madrid, o 3-2. O Real Madrid, quando faz 2-1, acha que já é campeão. Tem até uma imagem muito bacana do Valverde gastando tempo na lateral, no campo ofensivo do Real Madrid, gastando tempo e pedindo calma, e chamando, e faz que bate e não bate. E o jogador do Barcelona agoniado. Aquilo ali estava 2-1. E ali, na batida daquele lateral, o Barcelona recupera a bola e consegue o ataque que sai o gol do Ferran Torres, o 2-2. Ali, pra mim, já foi sensacional. Mas o Koundé, o cara que mais tempo havia disputado, né? Depois que ele se lesionou, o Pedro e o Rafinha passaram ele. Mas até aquele momento foi o jogador que mais minutos disputou ao longo da temporada. Não é um grande finalizador, não tá acostumado a fazer gol. Rouba uma bola nos últimos minutos do segundo tempo da prorrogação. Acerta um chute no pé da trave, cruzado rasteiro. Aquilo ali são os deuses do futebol. Não, hoje o jogo tem que ser épico. E foi. E eu acredito que um dos motivos para ser mais marcante para mim foi que a minha reação a esse gol, para quem não sabe, eu faço transmissão, eu faço live durante as partidas do Barcelona. Para quem é assinante premium do meu conteúdo, você paga R$10 por mês e você se transforma em assinante do Clube do Blaugrana. Aí tem live durante os jogos do Barça, tem live de perguntas e respostas toda terça e sexta, tem grupo de WhatsApp, tem um monte de coisa. R$10 por mês. Se quiser assinar, só se manifestar que eu te mando o link para você conseguir fazer a assinatura. E eu fiz a transmissão desse jogo como faço de todos. E quando sai o gol, eu tenho uma reação de explosão tão grande que a minha pressão baixa. E eu caio no sofá assim. E a vista escurece de uma forma que eu pensei que eu tava tendo um AVC. Eu tô morrendo aqui. É o fim. Vou virar foto de camisa. Mamãe vai usar a minha foto amanhã com a legenda de saudade. A primeira reação, a primeira sensação que eu tive foi essa. Porque escureceu tudo e eu tentava mexer o braço e eu não conseguia mexer o braço. Não foram 40 minutos nessa situação, mas durante alguns segundos eu fiquei assim. E a minha esposa estava assistindo o jogo junto comigo e eu falava, amor, me ajuda aqui, amor. E ela gritando, gol, vão se fuder, caralho. Porque a minha esposa chama palavrão pra caramba quando tá assistindo o jogo. E eu aqui, amor, me ajuda, amor. E ela me ignorando completamente. Então ali eu fui da euforia do título ao medo da morte. E logo em seguida, ao sentimento de que estava passando, a pressão foi voltando ao normal, segundos ali de desespero, eu me recomponho e faço comentário pro pessoal da live, e o pessoal até fala, onde é que tu foi? Porque eu tô aqui na câmera comentando, né, falando sobre a partida, e de repente eu sumo, eu me enterro no sofá. Enfim. E ali foi um momento em que o Barcelona foi campeão e eu venci uma batalha pela minha vida sozinho, porque minha esposa não me ajudou. Os assinantes não sabiam nem o que estava acontecendo comigo. Se eu não volto, eles daí iam reclamar, pô, encerrou a live cedo. Ali era eu e a pressão, e eu consegui vencer aquela batalha no momento que o Barcelona ganha o título, para mim, o momento mais memorável da temporada, sem dúvida alguma. Próxima pergunta, o Wesley Elias vai comentar a convocação da seleção? Eu não pretendia, mas já que você perguntou aqui, eu acho que não custa nada responder. Para mim, não tinha muito o que mudar.
Eu, pessoalmente, eu já não convocaria o Danilo, mesmo que ele fosse titular do Flamengo, mas ele não sendo titular nem no clube, eu acho que a convocação dele perde ainda um pouco mais de sentido. Mas como ele eu não entendo por quê, mas ele é uma liderança no vestiário da seleção brasileira, o Ancelotti está chegando agora, ele precisa de figuras com o qual ele já tenha tido contato, com o qual ele já tenha tido algum tipo de diálogo, que façam meio de campo entre ele e os jogadores que ele não conhece, o vestiário, enfim. O Vinícius Júnior não é liderança, ele pode ser uma liderança técnica em campo, mas ele não é liderança de vestiário, enfim. O Ancelotti trouxe o Danilo, enfim, não gosto, mas tudo bem. Eu fico pensando o seguinte, não tinha quem botar também? Não bota o Danilo, bota quem? Era alguém que viria para fazer a diferença? Não, então não dá para reclamar. Do que eu posso reclamar? Eu posso reclamar que não dá para reclamar. O que eu quero dizer com isso? Que o fato de não haver ninguém que eu possa dizer que foi um grande injustiçado mostra que nós temos uma carência de jogadores de alto nível. Eu acho que o Brasil tem jogadores de alto nível para algumas posições, principalmente na linha de atacantes, não de centroavante, mas a linha dos pontas e do meia ofensivo. Aqui a gente tem talento, tem jogadores de primeira prateleira. Nas outras posições, a gente vai contar gotas quais são os jogadores de primeira prateleira e vai ter muita carência. E a gente vai olhar para quem não foi convocado e mesmo não estando satisfeito com quem foi convocado, a gente não vai ter como reclamar, porque não tem quem botar. Pode ser papo de velho? Eu vi a Copa de 2002, 2006, eu vi muito jogador de muito alto nível não ser convocado. Eu vi jogador que quando não era convocado tu reclamava, aí tu olhava pro que foi convocado e tu fala, não, realmente não tinha espaço. E eu me acostumei com isso. E eu vejo algumas seleções que passam por isso. Que tem jogador que não é convocado, que tu fala, caramba, como que fulano jogando o que joga não tá na seleção? E no Brasil a gente não tem isso. Isso é preocupante. Eu reclamo de não ter do que reclamar. Porque se eu tivesse do que reclamar, é porque nós tínhamos grandes jogadores em abundância. Se eu não tenho do que reclamar, é porque nós estamos carentes de talento e isso nunca é positivo. Vai ser campeão ou não vai ser campeão? Não tem como prever agora. Um ano é muito tempo. Uma Copa do Mundo que é disputada em um mês, ela pode ser decidida por jogadores que você nunca imaginou. E favoritos podem cair para adversários que você nunca pensou que poderiam ser competitivos. Vai ganhar, não vai ganhar? Na Copa a gente vai saber. Mas, se eu tivesse que apostar, olhando para o talento da seleção brasileira agora, não teria como apostar nela. E isso me preocupa. Esse é o preocupante para mim. Não é que ele não convocou fulano ou ciclano. É que não tem nem o fulano ou ciclano pra gente reclamar que ele não convocou. Pergunta do Luiz OPL. Fala, DM. Acha que com a pré-temporada o Araújo pode melhorar a saída de bola? Ter uma saída de bola mais qualificada? Assim, melhorar vai. Porque com o treino você melhora. Vai ficar boa o suficiente a atender as expectativas, permitir que ele seja útil e encaixe no sistema do Hansi Flick, que precisa de zagueiros com alto nível de passe? Aí eu já acho que não, porque o Araújo ele não é um jogador veterano, mas ele também não é mais um jovem pra gente achar que problemas que ele teve ao longo da carreira inteira, agora com 26 anos ele vai conseguir corrigir. Ele pode melhorar. Treina, ele tem que treinar, ele tem que melhorar, mas eu não acho que ele vai ser em algum momento um jogador com um passe de alto nível. Pode ser menos ruim do que é, né? Isso é interessante. Pode ser não tão ruim quanto é agora. E uma boa pré-temporada, treinos, acompanhamento do Flick pode ajudar ele. Mas ele virar um jogador que vai fazer a diferença com a bola no pé, eu acho que ele nunca vai ser. Inclusive é por isso que eu acho que é muito difícil que ele seja titular desse time do Hansi Flick. Eu acho que é mais fácil o Christensen
que fala-se menos, até pelo tempo que ele passou lesionado, ganhar protagonismo nesse 11 inicial, se o Kobazi ou o Inigo não estiverem bem, baixarem de nível, ou lesionarem, enfim, o Christensen encaixa melhor, ele mantém melhor a característica do time do que o Araújo, e isso tudo passa pela falta de qualidade de passe do uruguaio e pela qualidade de altíssimo, e pelo alto nível de passe, pela qualidade em abundância que tem o Christensen nesse quesito. Então, melhorar vai ficar de alto nível? Eu acho muito difícil. Dudu Espricigo. O Nico ainda seria uma boa para o Barcelona? E o Gyökeres seria o 9 perfeito? Isso já me perguntaram várias vezes nas lives exclusivas para assinantes. E eu sempre dou a mesma resposta no quesito Gyökeres. Para mim, o Gyökeres é o melhor substituto para o Lewandowski que existe na atualidade. É o que eu sempre falo. Daqui a pouco, aparece um cara que ninguém sabia que existia, como apareceu nessa temporada o João Garcia. Temporada passada ninguém falava do goleiro do Espanhol e hoje é só do que se fala. Pode aparecer um cara que a gente até hoje não ouviu falar e que começa a fazer gol adoidado, enfim. Mas no momento, não consigo enxergar um substituto melhor para o Lewandowski do que o Gyökeres. Ah, mas e o Julián Álvares? E o Isaac? E o Chesco? E não sei o que. Nenhum tem a característica que tem Gyökeres e Lewandowski, porque eles são goleadores. O Gyökeres movimenta um pouco mais pelo lado do campo, até porque tem mais velocidade, até porque é 10 anos mais jovem. Mas os dois têm como principal característica a presença na área. Pode ser que se você der uma bola para o Lewandowski no 1 contra 1 contra o zagueiro, ainda que não seja um grande zagueiro, ele vai ser desarmado. Ele não é driblador. Ele não tá na cara do defensor e consegue deslocá-lo. Mas, 0-0. 35 do segundo tempo. Defesa dos caras toda dentro da área. Tu já tentou de tudo, chute de fora, o goleiro tá bem. Escanteio, eles tiram. Troca de passes, alguém consegue cortar. E de repente, uma bola que parecia que não estava indo para ninguém, tem um biquinho de chuteira lá no segundo pau, sem goleiro, que empurra para dentro do gol. Quem tu acha que foi? Não foi o Rafinha, não foi o Yamal, não foi o P. Foi o Lewandowski. E hoje eu só vejo 3 jogadores com essa característica no futebol mundial. Essa característica do faro de gol, sabe? Da presença de área. E não é o Harry Kane. O Harry Kane não é ele faz muito gol, tá? Mas você tá entendendo a característica do Lewandowski? O gol que o Lewandowski faz, o Harry Kane não faz. E tem gol que o Harry Kane faz que o Lewandowski não. Quem consegue fazer esses gols que o Lewandowski faz? Gyökeres e Haaland. Nenhum dos dois com a mesma presença, com a mesma frequência, mas são os que conseguem chegar mais perto. Só que o Haaland é 200 milhões de euros, né? Não dá pra gente considerar ele uma contratação viável. O Gyökeres dá pra gente tentar pensar. Então eu não tenho a menor dúvida. O que eu falei sobre Ter Stegen e Juan Garcia, você ter ali um jovem que vem pra jogar pra ti por uma década e você traz ele pra substituir um veterano que já tá na reta final, eu não tenho a menor dúvida que o raciocínio também se aplica. Mas a diretoria do Barcelona tá tendo um veredito diferente. No caso do Gyökeres, não tá se achando que é uma oportunidade de mercado assim tão boa, porque o preço dele é muito maior. Aquela conversa de que, não, que todo mundo acreditou porque o Fabrício Romano soltou, e ele acerta pra caramba, mas ele também erra como todo mundo vai errar. Acontece. Não é que ele é mau jornalista porque soltou uma notícia errada. Todo mundo vai errar em algum momento, mas ele soltou uma notícia, e eu também acreditei, todo mundo acreditou, de que o Gyökeres ia sair por 65 milhões, quando o Arsenal foi lá bater na porta do Sport em Lisboa. O que foi? Bateria. Mas que caralho também. Quantos por cento? 20. Tá, deixa aí que agora ela vai até 10. Grava de novo. Pra eu parar? Não, vai de novo, grava de novo. Tu tinha parado? Não, é porque deu uma notificação, Tá. eu fui apontar. Tá bom.
Me perdi. E não é porque ele errou que ele é mau jornalista. Todo mundo erra, tá bom? Eu já errei, acontece. Mas foi um equívoco que ele cometeu de que o Gyökeres seria liberado pelo Sport Lisboa por 65 milhões de euros. E o Arsenal foi lá bater e falou, tá aqui os 65. O Sporting falou, é o quê? 85, paizão, ou nada. E aí o Arsenal falou, opa, 85 eu também já não tenho certeza. Então, questão de valores também está influenciando, mas se a gente for olhar para potencial e para idade, seria um raciocínio parecido com o do Juan Garcia no lugar do Ter Stegen. O veredito está sendo diferente e eu não acho absurdo, mas sim, eu tomaria uma decisão diferente, eu faria essa contratação. Caso do Nico Williams, eu já acho um pouco diferente, por uma questão de o Nico Williams ser um jogador que já rejeitou o Barcelona no passado. Ah, tá tendo muito orgulho. Não é isso. É proteger a imagem da instituição. Ele já disse não temporada passada. Ele poderia dizer não de novo. A gente poderia, mais uma vez, passar 2 meses costurando uma negociação para no final de agosto o cara falar, não quero. Porque não é que o Barcelona foi lá, Nico, e aí? Quer? E ele fala, não, pô, vou ficar no Bilbao. E o Barcelona foi atrás de outros jogadores. Ele ficou enrolando, aí eu quero, mas eu não sei. Ah, mas eu queria, mas quanto vocês vão me pagar? Ah, esse salário tá bom, mas eu não tenho certeza. Ah, mas e como é que vai ser essa situação? E sim, irmão, tu quer ou não quer? Ah, eu não consigo decidir. E ficou no Bilbao. Então aquilo foi muito desgastante para a imagem do Barcelona. Quem garante que não vai ser igual? Não acho que seja uma opção que seja incontestável, como já foi em algum momento, muito por causa disso, mas também porque o salário que ele pretende receber faria dele um dos jogadores mais bem pagos do elenco do Barcelona. Ele viria para ganhar na casa dos 14 milhões, é o que ganha Rafinha, é mais do que ganha Christensen, é mais do que ganha Koundé, quase o mesmo que ganha o Yamal, só fica atrás com boa vantagem de De Jong e Lewandowski, que são jogadores que vieram em um outro momento, com um outro peso. A gente não pode esquecer que o Lewandowski vem melhor do mundo pro Barcelona, tinha ganhado o The Best pouco tempo antes e vem pro Barcelona. Não é o caso do Nico Williams. E, para mim, o fator crucial, uma temporada de muitas lesões, que a gente não sabe se vai ser uma dinâmica constante nas próximas temporadas dele, e de queda de rendimento. Não conseguiu render o que rendeu em temporadas anteriores, nem com a seleção e nem com o clube. Então, meu veredito seria para o Gyökeres, eu faria um esforço. O Nico Williams eu entendo completamente que não se leve em consideração, que não se tenha ele como uma opção para o momento. E para encerrar aqui esse nosso vídeo de hoje, o Dias Denser, ele pede para eu falar mais sobre o imponderável no futebol, que eu citei no último vídeo e ele achou que é uma ideia que ele gostaria que fosse aprofundada. Fale mais sobre o imponderável no futebol. Você falou no último vídeo e eu fiquei muito instigado, que ele está usando um vocabulário bonito aqui, o Dias Denser. E não foi só no último vídeo, né? O vídeo que eu faço a análise da final da Liga dos Campeões. Eu falo sobre o imponderável no futebol em quase todos os vídeos. Principalmente quando eu vejo a torcida querendo, e não só a torcida, tem jornalista, tem dirigente, tem muita gente que acha que o futebol ele é 100% racionalizável, compreensível, manipulável, controlável, planejável. E ele não é, pô. Na hipótese mais extrema, digamos que 90% de uma competição, você avança na base do planejamento, do elenco, do talento, da organização tática. Mas sempre vai sobrar 10% que é o imponderável, que é o detalhe, que é o acaso. Nem sempre ganha o time melhor, mais bem planejado, mais bem treinado. E em muitos casos, o time mais bem planejado, melhor treinado, é o que mais sofre quando não ganha. Porque ele estava tão bem preparado para ganhar, que não ganhar é uma frustração muito maior do que os outros, que também não ganharam, mas ninguém estava esperando muita coisa. E aí, a gente acaba pedindo mudanças fora de tempo, a gente acaba criticando quem não merecia ser criticado, a gente acaba fazendo que muitos gostam de chamar de caça às bruxas, né? No futebol, porque a gente ignora o imponderável.
Não existe a possibilidade do meu time perder. Não pode perder. Ele tem que controlar, planejar, contratar. E ele não pode perder nunca. E isso não vai acontecer, vai perder. Uma hora vai perder. Percebe? Não tem jeito. Eu acredito que até a semifinal da Liga dos Campeões, dependendo do sorteio, quartas de final. Mas normalmente as semifinais, você consegue chegar planejando. E daí em diante, não é mais planejamento, é o imponderável. O planejamento, o treinamento, a técnica, ele vai aumentar as tuas chances. O teu percentual de chance de vitória, tendo Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Pedro, De Jong, Hansi Flick, um elenco com profundidade, vindo do banco Fermin, é maior do que se tu não tivesse esses caras. Mas não é 100%. Para bater o 100%, vai ter que o imponderável, o detalhe, o acaso tá do teu lado naquele dia. Olha a Inter de Milão. As defesas que o Sommer fez contra o Barcelona, ele não conseguiu repetir contra o PSG. As defesas que foram de suma importância para a Inter de Milão classificar para a final, na final não repetiram, o time perdeu. O que é isso? O Sommer se planejou bem para a semifinal e para a final, não? Claro que não, pô. É o imponderável. Ah, mas é porque o chute na final não dava para defender e o da semifinal dava. E qual é a culpa que tem o goleiro ali naquele contexto, então? O mérito que ele tem na semifinal não é 100% preparação, 90%, e tem 10% do imponderável, do acaso, do detalhe. Do atacante que chuta, a bola fazer a curva 1 centímetro mais cedo, porque se fizesse 1 centímetro mais tarde, estava na lateral da rede, não na mão dele. E aí? O lance do Di Marco, para mim, é muito claro. Quantas vezes contra o Bayern de Munique e contra o Barcelona, o atacante chuta, pega no pé de um defensor da Inter de Milão e amortece e morre na mão do Sommer. Vai para escanteio, sai para lateral, sobra para um jogador da Inter de Milão puxar o contra-ataque. Quantas vezes? Ali naquele chute do Doué, pega, não é que pegou diferente, do mesmo jeito, mas a bola pega um destino diferente. Ela sobe, ao invés de amortecer para cair na mão do goleiro, ela sobe para entrar aonde o goleiro não alcançava. 2-0, muito provavelmente o gol mais decisivo daquela final foi o segundo gol, que foi aonde a Inter de Milão morreu. Tá percebendo? E aí, o Luiz Henrique planejou, olha, Doué chuta, que vai pegar no pé dele. Não é, pô, é o acaso. O Doué é o talento que fez a bola desviar no Di Marco e entrar ali. Não é. É o imponderável. Se quiser ignorar, não tem nada a ver isso daí. É só contratar um lateral esquerdo reserva que nós vai ganhar. Tudo bem, pode acreditar. Só que você tem que saber que não é verdade. Eu respeito que você acredite, mas eu tenho que te alertar. Não é verdade. E compreender isso é compreender por que o futebol é tão magnífico, por que existem tantos resultados imprevisíveis e, ao mesmo tempo, por que não é porque você não foi campeão em um ano que no outro você tem que mudar tudo que tentou na temporada anterior. Resumindo, não ganhamos a Champions, mas estávamos preparados para ganhar. Tem que fazer ajustes, sem dúvida, para melhorar as nossas chances. Mas nem que a gente tenha 22 jogadores de primeiro nível, que o nosso titular seja o Lewandowski, que o reserva o Harry Kane, que o reserva do Rafinha seja o Rafael Leão, que o reserva do Pedro seja o Vitinha. Não vamos ter 100% de chance de vitória. Se semifinal e final, principalmente, o imponderável estiver contra nós, não vai ganhar. E não tem contratação de lateral esquerdo reserva que mude isso. Vamos aceitar e curtir e torcer. Se o acaso estiver do nosso lado, preparados nós estamos e o título vai vir. Beleza? Com essa frase eu encerro aqui o nosso vídeo. Se você assistiu até agora é porque gostou. E se gostou, por que não se inscreve e curte? Para me ajudar a crescer e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Lembra do que eu falei lá no começo? Chegando em 10 mil, tem uma surpresa bacana para vocês. Uma surpresa que eu tenho certeza que vai melhorar muito o nosso conteúdo e vai melhorar muito o entretenimento que você recebe.
Chama os amigos. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o nosso próximo encontro.